Eu queria te fazer uma pergunta um tanto capciosa. Entendedores entenderão. Você sente que na sua criação de conteúdo você está se tornando, ou já se tornou, até cuidado com isso, refém do engajamento do público? Hoje eu vou falar sobre isso aqui nesse vídeo. Muito prazer, deixa eu me apresentar antes. Meu nome é Moisés Origo e aqui nesse canal eu falo sobre posicionamento de marcas no mundo digital, marcas pessoais, e a criação de conteúdo nas redes sociais. E hoje eu resolvi falar sobre o impacto em que o engajamento, as reações das redes sociais, likes, comentários, tem sobre criadores de conteúdo. Se a gente não tomar cuidado, a gente começa a se tornar refém e começa a produzir conteúdos que têm performance mais alta nas redes sociais. Assim, não é ruim você ter um conteúdo topo de funil, mas é muito problemático se todo o seu posicionamento de marca e toda a sua comunicação girar em torno disso. Você começa a virar refém do algoritmo. Isso começa a ser associado como algo importante, e não é muito importante, tá? O mais importante aqui, o centro da marca, é o modelo de negócio que funciona, que guia a marca, né? Os produtos, os conteúdos, as linhas editoriais, crenças, valores da marca, enfim, isso é o importante, é o DNA da marca. Hoje em dia, muitos criadores de conteúdo começam a criar sem ter esse DNA estruturado, sem ter um objetivo muito claro, sem ter uma missão escrita, né? E inclusive até a gente que tenta estratégia, eu me coloco nesse lugar porque eu sou um profissional que gera, que cria estratégias de marca, eu sou contratado para criar estratégias de marcas. É um dos serviços que tem aqui no estúdio, e até alguns profissionais que têm isso, às vezes dá uma balançada, porque nós somos seres humanos, né? A gente não é um robô que tem uma programação e segue aquela programação. Tem dias em que não são tão bons, tem dias em que a gente está um pouco desesperado, tem mês que a gente não atinge as metas de faturamento e a gente começa a rever algumas coisas. Imagina quem não tem, né, essa estrutura, imagina quem não tem o DNA, quem não tem a missão da marca, e aí começa a criar conteúdo. Inclusive hoje tem muitos, como eu comecei falando, que se guiam por engajamento. Ah, se esse conteúdo viralizou é porque eu tenho que falar sobre esse conteúdo. Se essa pauta está dando muito like, eu tenho que falar sobre essa pauta. E é o que eu falei, é interessante que você fale, porque tem que ter um conteúdo, tem que ter uma linha, na sua linha editorial tem que ter um pilar, um assunto que é mais topo de funil, que é um assunto que atrai públicos novos. Mas pensa comigo, se todos os pilares da sua linha editorial, se todos os seus conteúdos são conteúdos topos, são conteúdos de atração, que só atrai, aonde é que vai estar o conteúdo de venda? O que você vai vender? Aonde é que vai estar o conteúdo de nutrição? O que você vai falar para esse público que está chegando, que vai aquecer eles, que vai aumentar o grau de consciência, que vai mostrar que eles têm uma dor ali que pode ser resolvida? Gente, quando a gente fala de dores e problemas da audiência, são nomes em que o marketing, né, os profissionais de marketing criam para nomear uma situação. Não precisa ser uma coisa que dói literalmente. Alguns sim, alguns não. Pode ser uma dor com a falta de estrutura, que tudo que você vai criar sem essa estrutura dá ruim, sabe? Não dá certo, não tem uma longevidade boa, um produto que não tem pesquisa de público, um produto mal dimensionado, que não tem demanda, não vai ter venda. Enfim, isso é uma dor, porque você está desperdiçando o seu tempo e o seu dinheiro, criando um produto e botando para rodar a campanha. Isso é uma dor, e é uma dor muito forte. Mas também tem dores que não é tão assim, sabe? Por exemplo, tem produtos que são puramente para entretenimento, como são criadores de alguns temas, né, que é mais para entretenimento. Eles estão resolvendo uma dor, que é o tédio da audiência. E eles estão entretendo a audiência. Essa é uma dor, não deixa de ser uma dor, mas também não é uma dor que vai tirar o dinheiro do bolso da pessoa, né? Voltando para o assunto principal do vídeo, que é criador de conteúdo refém de engajamento, de likes, de comentários. Uma coisa que a gente repara, né, que a gente presta atenção, é que quando nós estamos estruturando o perfil de alguns profissionais que não têm estrutura, a primeira coisa que eles associam é ao alcance. Ah, Moisés, não está tendo comentário, não está tendo alcance e tal. E eu falo logo,
nós estruturamos a marca, nós estruturamos o DNA da marca para que tenha venda, para que no futuro, quando o público for chegando, quando eles forem sendo atraídos, tenha uma estrutura ali que consiga converter venda. A gente não cria para hypar, a gente não cria para viralizar. A gente cria para o seu negócio sustentar durante anos. E aí eu já falo logo, a gente já tem essa reunião de alinhamento, porque tem muitos criadores que chegam no momento em que, inclusive se você já passou por isso, você está medicado. Se você não passou, provavelmente você ainda vai passar, se prepara, que a gente começa a meio que ficar ansioso para postar, para atrair. Inclusive é uma dor que eu tenho, esse de atrair públicos diferentes, porque minha comunicação é densa. E eu vou captando, eu vou pescando os leads muito assim, com grau de consciência já muito elevado. E aí essas pessoas, esse público é mais crítico, né? Eles não consomem qualquer coisa. Alguns nem ficam tanto tempo nas redes sociais. Alguns dos meus clientes, eles me acompanham no Instagram para ver o meu portfólio. E aí eles já me chamam no WhatsApp. E a maior troca que eu tenho é no WhatsApp. Então vai muito disso, né? A sua comunicação, ela tá mais densa? A minha é muito densa. E às vezes eu tenho que dar uma relaxada e criar um conteúdo mais topo. Mas assim, claro que não sai, né? Mas assim, tá vendendo. Então, eu com meus 5 seguidores, eu tô fazendo o faturamento ali médio do meu estúdio. Então vai muito disso. Você quer viralizar, você quer audiência, você quer ser famoso, famosa, ou você quer ter dinheiro no bolso, né? Vai muito disso. Pode ter os dois, mas não é a regra, né? Quer dizer, não tem uma regra. Tem os modelos e você escolhe o modelo de conteúdo com base no seu negócio, com base no que você vende, com base na sua marca. O que torna um problema maior é a falta de estrutura e o poder que as redes sociais têm, né, sobre marcas, sobre criadores de conteúdo em si, que acho que hoje em dia tem muito disso. A diferença de um criador de conteúdo hypado, de um influencer que monetiza em cima do alcance, né, como eu já falei aqui, e um criador de conteúdo que tem a sua marca pessoal, onde ele consegue produzir produtos dele mesmo, da sua marca mesmo, e vai vender isso para a audiência. A audiência vai comprar por ser dessa marca, né, por ser desse criador. Já tem um bom exemplo, é a Boca Rosa. A Boca Rosa tem gente que acompanha ela por ser a Boca Rosa. Tem gente que compra os produtos dela, os produtos que ela vai criando, por ser produtos da Boca Rosa, né? Inclusive é uma marca muito interessante. Se fizer sentido, eu posso trazer uma análise de marca aqui no canal. Eu gosto muito dela. Tem altos e baixos, teve algumas polêmicas aqui e ali, mas ela domina as coisas, sabe? Ela sabe fazer o rolê acontecer. Para além, né, dos produtos, enfim, eu posso fazer uma análise completinha aqui. E aí tem muito disso. Imagina aí 2 perfis de pessoas, de criadores, onde um cria conteúdo guiado pela audiência, guiado pelas trends, onde as coisas mudam e todo dia, de 2 ou 3 dias mais ou menos, né? É mais ou menos assim, porque o digital tem um público, tem um ritmo muito acelerado. Gente, hoje está problemático. Então esse criador, ele cria já na ansiedade de performar, ele já cria com aquele tom de voz, ele já cria com aquele formato de trend, ele já fica atento ali, essa semana qual vai ser a trend, o que vai acontecer, enquanto que o outro criador de conteúdo, ele tem uma marca, ele tem uma estrutura, então ele já tem ali os pilares do que ele vai criar. E nesses pilares pode ter, inclusive deve ter, o conteúdo de topo de funil, que nem sempre vai ser um conteúdo de trend. Tem alguns conteúdos de topo de funil que viralizam em algumas bolhas, que são bem antigos, que são formatos criativos bem antigos, que são trends antigas, mas que se encaixam dentro da narrativa, dentro do conteúdo daquela marca, naquele determinado momento. E é isso. Estratégia é isso, estrutura é isso. É aproveitar um momento, o formato e fazer acontecer de acordo com a audiência, transmitindo o que você deseja transmitir naquele momento. E agora eu vou concluir esse vídeo trazendo uma reflexão para você. Você está se sentindo ansioso, ansiosa pelo engajamento?
Se você está se deixando guiar pela reação do seu público, isso é um sinal de que algo tem que ser ajustado aí. Criar conteúdo é uma ferramenta e que ela deve ser usada, ela não deve ser o guia. O conteúdo não deve ser o centro da sua marca. Se isso estiver acontecendo, você está se tornando dependente de algo que é muito volátil. E isso não é legal, isso não vai trazer segurança. Se amanhã todas as redes sociais, todas as plataformas retirassem comentários, retirassem likes, retirassem o engajamento, você continuaria criando conteúdo? Você continuaria se comunicando com a audiência? Como que você faria isso? Você já parou para pensar nisso? Esse é o vídeo de hoje, essa foi a reflexão de hoje que eu trouxe para vocês, um pouco sobre comportamento de marca, né? Conectado com a audiência, porque aqui eu falo sobre diferentes esferas. Aqui somos educação, somos agro. Me fala o que você acha desse conteúdo, comenta aqui abaixo se você se vê em algum desses cenários, o que você faz para melhorar isso, para não ficar tão dependente da rede social, não ficar tão dependente de aparecer sempre, de performar sempre. Me fala o que você achou desse assunto, comenta futuros assuntos aqui abaixo que são interessantes para você. Não se esquece de se inscrever no canal para dar uma forçazinha aí, dá um like e é isso. A gente se vê no próximo vídeo.